Olá, olá! Como vamos? Tá na hora de live, tá na hora da gente conversar sobre a aula de dança aqui nas redes sociais. Vamos chegando. Olá, bom dia! Tem que aprender a fazer esses negócio. A configuração do Instagram já mudou de novo, já tem várias layoutzinhos que dá pra curtir as mensagens que as pessoas postam aqui, o jeito de cumprimentar já tá diferente, várias coisinhas que vão mudando. Olha só, então a gente vai conversar. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de aula de dança, que a gente já começou a falar disso na semana passada. E vamos dar seguimento, porque na segunda-feira tem live com convidada. Nesse caso, dessa vez eu vou conversar com a professora Paola Bebiano, que também é daqui de Belo Horizonte. E ela trabalha também com o público infantil. E aí existe uma especificidade, né, na forma de organizar todas essas informações que a gente vem compartilhando aqui nas lives. É diferente quando a gente vai pensar isso para público infantil do que quando a gente vai trabalhar com público adulto, que é, na maior parte, o público para o qual a gente tem falado aqui nas lives. Então, pensando em tipos de aula de dança, primeiro só fazendo uma recapitulação. O que eu estou chamando de tipos de aula de dança são estruturas de aula que a gente pode pensar para o contexto de dança. E aí eu divido isso em 3 grandes grupos, que são as aulas estruturadas, as semi-estruturadas e as improvisadas. E aí hoje a gente não vai falar então sobre o primeiro grupo das aulas estruturadas, porque já tem live aqui sobre isso. A live tá gravada, tá registrada aqui no meu Instagram. Depois corre lá no meu feed e pode assistir ela na íntegra. E aí lá eu descrevo muito bem o que eu tô chamando de aula estruturada. Lembrando, né, que todos os assuntos que eu trago aqui, eles não são verdades absolutas, obviamente, mas eles partem da minha experiência profissional. Eu sou professora de dança há 22 anos, com formação livre e acadêmica dentro e fora do Brasil. Já trabalhei em 23 estados brasileiros, então assim, olha, já vi muita coisa. E aí eu trago esse compilado do que é essa experiência para poder discutir alguns temas que são pertinentes à sala de dança, né? Falando para professores e professoras de dança. E aí hoje a gente vai conversar então sobre o segundo grupo, sobre o segundo tipo de aula de dança, que são as aulas semi-estruturadas. Vamos entender o que é isso. E para começar a desenhar, né, a conversa de hoje, eu quero contar uma história de quando eu fui convidada pelo Vitor Luciano, que é um produtor cultural daqui de Belo Horizonte. Ele é o fundador do palco Hip Hop. Vitor, que é um parceiro, um amigo muito querido, ele me convida para poder dar um workshop dentro do palco Hip Hop. Então, um evento voltado para as danças da cultura hip hop, danças urbanas e sociais norte-americanas. E ele convida a Bonita para poder ir lá compartilhar um workshop. Vitor e eu já somos parceiros há muitos anos. Ele já veio trabalhar com a gente na Rede Escola de Dança. Eu já trabalhei no palco hip hop em várias edições, como produtora, como jurada, como bailarina convidada, mas não como professora. E eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas da cultura hip hop, as pessoas que são realmente estudantes e praticantes da cultura hip hop, a galera que pesquisa, que vive disso, eles são, de um modo geral, pelo menos a galera daqui de Belo Horizonte eu posso falar com mais propriedade, eles são defensores da cultura, assim, eles são figuras que têm muito respeito por aquilo que eles fazem, pelo lugar onde eles estão. E qualquer coisa que possa fugir a esse contexto é um motivo para eles levantarem a cabeça, darem um passo para trás e falar, o que está acontecendo aqui? Isso é hip hop ou não é?
Então, vocês imaginem, né? A minha formação é de dança contemporânea e de dança do ventre. Aí eu sou convidada para ensinar num contexto de cultura hip hop. Eu tava muito insegura, mas eu resolvi aceitar, porque eu falei, ao mesmo tempo, o Vitor, ele é um produtor muito experiente e um cara muito antenado. Ele não poria o próprio projeto em risco só para poder trazer uma amiga dele ali. Eu conheço ele, eu sei que ele não faria isso. Eu falei, se ele tá me chamando, ele tá vendo algum gancho aí que eu própria não tô dando conta de ver ainda. Falei, tá bom, eu vou aceitar. E até o dia do evento eu dou um jeito de descobrir o que é que eu posso fazer ali, né? Onde que ele tá vendo que eu tenho serventia. E assim eu fiz. Eu falei, tá bom, Vitor, eu topo, bora lá, vou dar um workshop. E aí eu tô morrendo de medo, mas vamos nessa, né? E eu já tava com essa coisa, o Corpo Onda já existia, na época não chamava Corpo Onda, né? Quando eu falo que o Corpo Onda tem 13 anos, é 13 anos de pesquisa, né? Ele começou com outro nome, veio se desenvolvendo. Até que chega nesse evento, que foi em 2015. E aí, cara, eu peguei e fiquei matutando durante dias com esse conflito. Era uma dificuldade mesmo que eu tinha. Eu falei, o que eu vou fazer para esse povo? Primeiro que é um povo que já tem um corpo, assim, inteligente demais. Tudo que você bota para esse povo das danças urbanas e sociais norte-americanas fazer, eles fazem assim. É um corpo muito inteligente, que responde muito rápido, que dá conta de tudo com muita qualidade. Então eu fiquei pensando assim, do ponto de vista técnico, de técnica de dança, eu não sei o que eu teria para ensinar para esse povo. Eles são grandes defensores da cultura, eu não sou da cultura, como que eu me posiciono? E aí eu tive que voltar nos meus arquivos. Cara, isso foi muito legal, porque no contexto de dança contemporânea, de dança do ventre, eu atuo com muita segurança, né? Em geral eu não tenho medo, não me dá frio na barriga, não me gera, né, questões, dúvidas, porque eu tô nessas duas danças há praticamente a minha vida inteira, então assim, eu sei falar delas, eu sei dizer o que é dança contemporânea, eu sei dizer o que é dança do ventre, né, até os folclores e tal, então tô em casa. Agora, no ambiente, por mais que eu também estude danças urbanas, né, assim, eu sempre faço aulas, faço cursos e tal, não para ser dançarina dessas técnicas, mas para continuar estudando dança. Por mais que eu esteja sempre no meio, as pessoas me conhecem, eu conheço as pessoas, é um lugar de muita insegurança, porque não é o meu lugar, né? Então assim, não é só falar que é tudo dança, é a mesma coisa, não é. Então eu tive que, assim, voltar no meu currículo, olha pra você ver o que essa situação, esse convite gerou pra mim, e que hoje eu vejo como sendo uma oportunidade, mas na época eu tava assim, tentando me salvar a todo custo, assim, né? Então eu tive que voltar no meu currículo, eu fui ler meu currículo todo de novo. Eu falei, deixa eu ver aqui o que eu já fiz, e principalmente dentro desse universo da cultura hip hop, deixa eu ver aqui com quem que eu já fiz aula, com quem que eu já estudei esses anos todos. E aí tinha lá Leandro Benilo, Vicky Alves, meu amigo amado Eduardo Sou, Lola Peroni, Edson Guiú, André Rockmaster, Nath Glitz, aí tinha uma galera, Vantivaz, gente de norte a sul do país. E eu falei, massa, então eu já... eu sei falar o que é locking, eu sei, algumas coisas eu sei. Aí eu fui começando a forçar uma criação de gancho. Falei, tá bom, vamos aqui, vamos ali. Num belo dia, eu peguei e falei assim, eu entendi aonde eu posso resolver esse problema, isso que eu tô chamando de problema. Eu tava querendo fugir da minha formação a todo custo, tava querendo fugir da dança contemporânea, da dança do ventre, porque até então eu não via ponto de conexão com a cultura hip hop. Só que, qual foi a chave que virou para mim?
Dança do ventre é uma das técnicas que inspira uma das técnicas de dança da cultura hip hop, que é o waving. Então, todos esses movimentos, né, de ondulação que os dançarinos urbanos fazem, eles têm uma inspiração direta na dança do ventre, busca de lá. Claro, o resultado estético é outro, mas aí já achei o primeiro gancho. Falei, então eu não tô tão distante assim não, eu não vou ensinar eles a dançar waving, mas eu consigo a partir daí fazer uma coisa que é genuína, ou seja, não preciso mentir para os caras forçar a barra, mas eu consigo mostrar para eles que, olha, eu venho de um lugar que ele não tá tão distante do de vocês assim não. E qual foi o segundo gancho que eu achei? A dança contemporânea, ela nasce nos Estados Unidos, também na cidade de Nova York, na mesma época que a cultura hip hop começa a se desenvolver. Então, por mais que sejam dois movimentos mais ou menos separados, né, com contextos histórico-políticos e culturais diferentes, eles acontecem na mesma cidade, no mesmo espaço físico e na mesma época, por uma moçada que é da mesma geração. Só que a cultura hip hop estava nos guetos e a galera da dança contemporânea não estava nos guetos, estava, digamos, no asfalto. Estava no centro da cidade. Mas então eu comecei a perceber que essas duas técnicas com as quais eu trabalho, elas têm muito mais relação, conexão e proximidade com a cultura hip hop do que coisas que distanciam, aquela velha frase, né? Tem mais coisa que nos aproximam do que nos distanciam. Então, quando eu parei de brigar internamente comigo mesma, né, de falar, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Esse povo vai me engolir viva, né? Assim, eu tenho que sumir com o contemporâneo e a dança do ventre no meu currículo de qualquer forma. Quando eu parei de lutar internamente com isso, parei de resistir e dei uma certa relaxada, essas informações surgiram para mim. E eu falei, fechou, então agora eu me sinto segura para poder chegar lá no meio desse povo todo que é foda, para poder, foda no sentido de serem maravilhosos, né? E poder, salve vizinho, e poder fazer alguma coisa consistente para eles, né? Porque não que eu duvidasse do meu trabalho, mas eu duvidava que o meu trabalho pudesse servir, prestar para alguma coisa para eles. Maravilha. E aí cheguei lá então e apresentei, esse é meu trabalho, né? A gente vai estudar hoje a ondulação da coluna, porque é muito comum que nós, bailarinos e bailarinas, que a gente ondule enquanto a gente está dançando, ou a gente coloca na coreografia, e a gente até sabe fazer isso mesmo, mas a gente não para estudar movimentos de ondulação, como, por exemplo, vocês aqui no contexto do hip hop, vocês param para estudar as contrações musculares do popping, por exemplo, né? Ou os movimentos de articulação, principalmente dos braços, que vêm do locking, né? Ou outras coisas. Então eu trouxe essa proposta do estudo mesmo, estudo decupado, minucioso, da ondulação da coluna vertebral, e a partir da coluna a gente chegava nas outras partes do corpo, dentro das ideias do corpo onda, e aí eu ia trazendo essas informações do contemporâneo e da dança do ventre, porque são bases também do corpo onda. E o resultado que foi surpreendente é que eu vi um bando de gente conhecida, já eram colegas, amigos, alguns eu já tinha feito aula deles, outros não. Eu vi um bando de gente literalmente suando para fazer uma ondulação de coluna a partir da proposição do corpo onda. Eu cheguei lá achando que ia ser só mais uma coisa para eles, porque afinal de contas esse povo dança muito, mas é muito, né? E é qualquer coisa. Tudo bem, mas na hora que você vai olhar para isso detalhadamente, né? Tipo assim, eu já sei que você sabe ondular, mas você sabe o que você está fazendo com o seu corpo? Porque chega uma hora que a gente vai precisar se fazer essas perguntas, né? Que só saber dançar bem não vai bastar, principalmente se a gente está dentro desse contexto de profissionais. E aí eu vi aqueles corpos tendo que realmente trabalhar, eu vi aqueles corpos tendo que, respirar e botar presença ali para entender o que estava acontecendo, né? E aí, de repente, eu vi aquela sala cheia de gente
completamente envolvidos com o que eles estavam fazendo. E aí, para mim, foi a glória, né? Claro, eu falei, meu Deus do céu, eu consegui dar um curso para estudantes e profissionais da cultura hip hop, assim. Isso para mim como professora, Ana, isso para mim como professora é que foi o grande barato da coisa, né? Porque é isso, uma coisa sou eu que venho da dança contemporânea e da dança do ventre trabalhar dentro desse contexto. Então, por mais que a gente renove, proponha e etc e tal, não deixa de ser uma certa retroalimentação de um assunto que você já está inserido nele, né? Você já está ali. Então, é um ambiente confortável, é um lugar que você fala com propriedade. Outra coisa é você deslocar do seu contexto, né? Eu ainda tô falando de dança, mas eu migrei, eu fui lá para a cultura hip hop, né? Como eu falei no começo, a galera da cultura hip hop, eles tendem a ser muito caxias e muito fiéis na cultura hip hop. Então é muito comum você ver dançarinos e dançarinas que só estudam danças da cultura hip hop, danças urbanas e sociais norte-americanas. Eles não estudam outras coisas. E às vezes nem estudam todas as danças não. Eles escolhem uma modalidade, uma técnica. Sei lá, eu vou estudar breakdance. E é isso. E passa a vida estudando isso. Da mesma forma que a gente fora da cultura faz também. Ou você vai estudar balé clássico a vida inteira. Você vai estudar dança contemporânea a vida inteira. Não é que seja tão diferente assim. A diferença é o fato dessas danças estarem situadas dentro de uma cultura maior e que ela tem lá os seus signos e os seus símbolos que fazem com que você seja identificado como sendo pertencente àquela cultura ou não. Né? Eu sou uma simpatizante da cultura hip hop, eu sou apaixonada, eu amo. Os meninos da família de rua aqui falam que eu sou mais hip hop do que algumas pessoas porque eu sei falar da história, eu sei falar o nome dos caras, eu sei quais são os elementos da cultura, mas é porque eu sou uma simpatizante, uma curiosa e uma apaixonada. Eu não sou uma figura que vive da cultura hip hop, ele sim. Então é uma coisa de uma figura que chega de fora. Para entrar naquele lugar, você tem que bater na porta, né? Tem que pedir licença, tem que perguntar, né, se eu sou autorizada a entrar aqui, se eu sou bem-vinda nesse lugar, né? Quer dizer, o meu currículo não valia nada ali. Aquele povo, entendeu? Tinha gente que nem queria saber, entendeu? Quero saber se você é hip hop. É ou não é? Isso é o ponto de partida. Depois a gente vai para as outras etapas. Então, passar por todo esse processo e chegar ao final e ver aquelas pessoas todas envolvidas no que a gente estava fazendo, construindo juntos e juntas, para mim foi emocionante. Emocionante. E a partir dessa experiência é que eu passo a chamar minha pesquisa de Corpo Onda. É a partir daí que eu troco o nome e falo, não, agora acho que eu achei o nome para a coisa que eu tô fazendo e que eu tô querendo fazer daqui para frente. Então foi fora da minha casa, né, digamos assim, mas num ambiente que, de alguma maneira, se eu não me sinto exatamente em casa, eu me sinto... Acho que é isso, olha a minha cara como fica. Eu me sinto, acho que curiosa, interessada em participar dali. Eliseu, você chegou, eu acabei de contar a minha experiência dando aula dentro do palco hip hop aqui em Belo Horizonte. Depois, quando acabar a live, assiste de novo. Que acho que eu sei que é da cultura hip hop, você vai morrer de rir. Mas por que eu tô contando isso tudo, né? Que eu contei eu fiz essa introdução toda, né? É para poder falar sobre aulas semi-estruturadas. Então, o que é aula semi-estruturada dentro dessa visão do Corpo Onda, né? Aulas semi-estruturadas são aquelas aulas, portanto, onde eu tenho uma estrutura básica, eu tenho um roteiro básico daquilo que eu quero fazer na minha aula. Por exemplo, eu tenho a minha aula dividida em 3 grandes blocos, que vai ser o alongamento e aquecimento, depois a parte técnica e depois a parte criativa. Eu poderia pensar assim, 3 grandes blocos, mas eu deixo um espaço de improvisação ou um espaço de criação em tempo real, no sentido de
eu sei que eu quero alongar e quero aquecer, mas eu não sei muito bem com que público eu tô lidando, quem é que vai chegar aqui. Aí eu volto para a aula do Corpo Onda lá no palco hip hop. Eu sabia que eu ia trabalhar com estudantes e profissionais da cultura hip hop, dançarinos e dançarinas da cultura hip hop, mas eu não sabia quem eram aquelas pessoas, nem como pessoa física, né, o nome daquelas pessoas, e nem qual é a experiência com dança que elas têm. Se estão começando a dançar agora, se já são profissionais, ou se estão em processo de profissionalização, ou se é a primeira vez que aquelas pessoas estão dançando na vida. Então eu não tinha essas informações que me permitem pensar, por exemplo, numa aula estruturada a ponto de eu desenhar assim, exercício por exercício. Então eu preciso deixar o campo aberto. E aí, como a gente falou lá na live com o Peter, né, onde a gente discutiu dicas de metodologia para aula de dança, é preciso ativar a escuta do corpo, né? Eu, como professora, eu preciso ativar essa escuta, essa atenção para o outro e a outra que vão estar na sala de aula comigo. Então, quem são essas pessoas, né? Então, eu vou lá observar, eu vou entender o que está acontecendo enquanto eu faço o que eu tenho que fazer. Então, na aula semi-estruturada, de um modo geral, me ajuda se eu começo com um nível de complexidade dos exercícios mais baixo, obviamente, e à medida que a turma vai respondendo, eu posso então ir aumentando esse nível de complexidade. Faz sentido? E por que eu reforço isso? Porque como estudante de dança, eu já passei por muitas experiências que eu chamo de pegadinha, que era, eu chego num workshop, ou eu chego numa aula de dança regular ou numa aula de dança livre, a gente está falando de todos esses nomes, e aí de repente o primeiro exercício de alongamento é fazer uma abertura, é fazer um espacate. Aí eu tomava um susto, eu falava, gente, mas eu tô chegando agora, eu já tenho que trabalhar o meu quadril nesse lugar? Por quê? Qual que é a relação desse exercício com tudo que a gente vai fazer nessa aula? Para inclusive colocar uma abertura, imagina o que é, gente, 190 graus, 180 graus do quadril, já na primeira coisa, metade da turma machucava, a outra metade ia embora, né? Sobrava 3, 4 para fazer a aula até o final. Então, por isso que o óbvio não custa, né? Não precisa ser dito, mas não custa ser repetido. Então, eu posso começar com os alongamentos mais básicos, né? Posso soltar a cervical, posso girar o ombro, aí eu já puxo um joelho no peito, aí eu já posso, né? Tô dando exemplos aqui só pra gente entender, enquanto eu estou observando, entendendo quem são essas pessoas que estão comigo, né? E aí essa aula estruturada, semi-estruturada, ela vai caminhar junto com a turma, exatamente. Então, o aluno ou a aluna, mais que nunca nesse contexto, ele é parte ativa do trabalho, né? Se na aula estruturada eu posso, por exemplo, assumir que eu vou propor do começo ao fim exatamente todas as etapas da aula, como um processo, inclusive, de pesquisa para mim mesma, como professora, como profissional. Não, eu quero realmente testar esse programa. Quero ver o que dentro desse programa funciona, o que é que não funciona, o que precisa de adaptação, o que é que realmente não faz sentido, ou o que é que não está condizente com as pessoas que estão ali, né? E aí, quando eu falo com as pessoas que estão ali, eu estou falando em nível de estudo. É um estudante iniciante, intermediário, avançado, é um profissional, né? Qual que é a experiência que esse corpo já tem construída com dança, para eu também poder ir oferecendo diferentes estímulos. É nesse sentido que eu quero dizer, né? Na aula estruturada eu posso fazer isso, né? Não, eu quero realmente pesquisar. Quero entender se vai funcionar, se não vai funcionar, o que, como, quando e onde. Mas na semi-estruturada, não necessariamente. Na semi-estruturada, eu posso deixar esse espaço para construção em tempo real nesse sentido. Então, eu tenho alguns pontos de partida, né? Eu tenho alguns princípios com os quais eu vou trabalhar, e aí eu volto lá no exemplo da história que eu contei. Eu sou uma pessoa do contexto da dança contemporânea, da dança do ventre, que estava indo trabalhar com pessoas da cultura hip hop. Ei, querido!
com pessoas da cultura hip hop, né? Então, já de cara eu tinha uma informação que eu não vou trabalhar com pessoas que são do mesmo contexto de dança que eu. Então, já de cara eu não me sentiria pelo menos confortável em trabalhar uma aula estruturada do começo ao fim. Eu precisava entender aonde que eu estava. Sabe assim, quando de repente o GPS te manda para uma rua que você não conhece, você sabe que você ainda está dentro do bairro, mas você não sabe onde que você está. Então você precisa de um momento para se localizar de novo. Opa, onde que eu tô? Daqui agora, se eu quiser continuar o meu trajeto, para onde que eu tenho que ir? Né? Eu não posso só seguir em frente. Eu vou precisar virar uma rua aqui e outra ali, ou dar a volta e sair por trás. Mas você precisa desse tempo de recalcular a sua rota realmente, né? Para poder continuar seguindo com o caminho. E a aula semi-estruturada, ela te permite fazer isso, né? Então eu chego lá com os 3 grandes blocos da minha aula e aí à medida que eu ia compartilhando cada um dos estímulos, cada uma das atividades, né? Eu ia ao mesmo tempo observando, entendendo como que a turma ia respondendo e isso me dava condições de dar o próximo passo e conduzir a aula até o fim. Claro, né? A gente que já trabalha com isso, a gente sabe que é muito fácil a gente dar uma aula assim do nada, né? Botou aqui, tem que dar uma aula de 1 hora agora, tudo bem, eu vou, com música, sem música, eu tenho recursos didáticos para poder fazer isso. Então, isso é uma vantagem, isso é uma coisa que vale a gente contar com ela sempre quando a gente deseja trabalhar com aulas semi-estruturadas. Agora, eu posso também trabalhar com aula semi-estruturada dentro de um contexto de curso regular? Claro que eu posso. Tudo vai servir para nós, como professores de dança, como pesquisa do nosso próprio trabalho, né? Tudo vai servir como experimentação do nosso próprio trabalho. As coisas não estão prontas e dadas, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente já está falando em biotensegridade, a gente já está falando em fáscia, né? Tecido conjuntivo. Há 15 anos atrás a gente não falava disso. Há 15 anos atrás o paradigma do corpo, por exemplo, era a biomecânica, né? O corpo é uma máquina, o corpo se comporta como uma máquina. 15 anos atrás eu já dava aula de dança, né? 15 anos depois, não, biotensegridade, o corpo não é uma máquina, o corpo é um organismo vivo, composto de vários sistemas que não são independentes entre si, eles conversam entre si e por isso é importante a gente reintegrar os sistemas para que o corpo inteiro funcione em harmonia. Isso pensando em função mesmo do corpo, né? Como é que você respira melhor, né? Como é que você move sem lesionar seu corpo, sem tensionar seu corpo? Como é que você tem vantagem mecânica? Como é que você faz tudo que você tem que fazer para viver? Mas a partir de um outro paradigma que vai gerar outra forma de entender o corpo e, portanto, vai me permitir trabalhar com outros estímulos. Então, eu vou continuar ensinando plié, relevé, né, tandi, se eu estiver falando de balé clássico, né, quer dizer, eu vou continuar ensinando footwork, por exemplo, né, freeze, power move, se eu estiver falando de breakdance, né, para voltar para o contexto que a gente estava aqui, mas o como eu faço isso, né, que aí vem da metodologia, como que eu faço isso é que vai mudar radicalmente, e isso é muito importante da gente ter em mente. Então, pensar, ok, uma das coisas que eu posso trazer, né, para minha sala de aula são os tipos de aula com os quais eu quero trabalhar. E agora eu quero trabalhar com aula semi-estruturada, né? Eu quero trazer esse alunado, essas pessoas que vão estar aqui comigo, eu quero elas mais ativas na minha aula de aula, na minha sala de aula. Eu quero elas mais presentes, né? Então, massa, eu vou propor tal coisa, vocês precisam atravessar a sala toda de uma ponta a outra, sempre passando pelo plano baixo e vocês têm 5 minutos para fazer o trajeto completo. Isso poderia ser o exemplo de uma proposição de aula semi-estruturada. Eu dou a indicação, mas eu deixo que as pessoas resolvam como elas querem fazer isso.
né? Ou outra coisa que dentro do corpo onda eu trabalho muito assim também. Eu começo com exercícios estruturados, então eu vou lá, mostro a sequência de movimentos, tudo certinho. Aí a gente vai lá, estuda essa sequência de movimentos. Aí aprendeu, pegou ali o básico que a gente precisa para trabalhar na aula de hoje, pegou. Então agora, a partir dessa sequência, você vai continuar construindo ela. Você vai fazer mais 2 oitavas, 3 oitavas de sequência, pensando em todos esses princípios que a gente está trabalhando aqui na aula. Ondulação da coluna, a própria ondulação como sendo informação sendo transmitida, né? Quando a gente pensa lá na coisa da física quântica, que são os princípios do corpo onda, né? Toda a informação no universo ela é transmitida através de onda, e a frequência dessa onda é que vai te dizer se é onda de rádio, é onda de luz, é onda de não sei o quê, é o próprio corpo e matéria. E aí a gente traz isso para o corpo onda em ondulações propriamente ditas a partir da coluna vertebral. Então eu tenho esses princípios, não sei o que e tal, tem essa sequência de movimentos, a partir dali vai lá, cria mais 2, 3 oitavos de movimento, né? Tipo, complete a frase, continua essa sequência, é outro jeito de trabalhar. Ou a gente tem essa sequência de movimentos, a partir daqui você vai desconstruir ela, e aí esse desconstruir a gente vai dar as indicações específicas para cada aula. Por exemplo, eu quero que você faça essa sequência ao contrário, de trás para frente. Vamos estudar agora o que é fazer esse movimento voltando. Ou vamos estudar essa sequência a partir da qualidade de tela derretendo, né? Caio tá aqui, um grande artista plástico, né? Então eu tenho uma tela e essa tela vai começar a derreter, né? Essa imagem que estava formada, ela vai começar a se deformar, ou se transformar em outra coisa. O que é isso pensando no corpo, né? Nesse corpo a partir dessa estrutura que eu tenho. E assim sucessivamente, né? Aí são os recursos metodológicos e didáticos que a gente vai trazendo, isso é de cada uma, enquanto professor e professora de dança, mas eu acho que o mais importante é a gente entender esse desenho do que é uma aula semi-estruturada, porque não é a mesma coisa que pensar em aula improvisada. A aula improvisada ainda é outra coisa, e a aula estruturada também foi outra coisa que a gente já falou dela, né? Então, por exemplo, eu vou contar outra história. Vou contar outra história, que foi quando eu fui convidada pelas mulheres do Coletivo Maia. Coletivo Maia é um coletivo de mães solteiras, mães jovens solteiras daqui de Belo Horizonte. É a coisa mais linda do mundo. E aí, desde quando elas se juntaram, que elas me botam para trabalhar, e eu adoro. Então teve o primeiro encontro, não é sobre o primeiro encontro que eu quero falar, que foi lindo, foi lá no Carlos Prates, barracão do Queixinho, coisa mais linda do mundo. Mas um tempo depois, elas fizeram um encontro no Centro de Referência da Juventude aqui em Belo Horizonte, que fica na Praça da Estação. Para quem é da cidade sabe que é um lugar super importante para nós, porque foi um lugar que a juventude da cidade conquistou através de luta, muita luta. Então tem esse CRJ, né, que é a coisa mais linda do mundo, e estavam as mulheres do Coletivo Maia lá para poder fazer uma ação, uma das ações que elas produzem ao longo do ano todo, e eu era uma das professoras convidadas a compartilhar o Corpo Onda com elas. Então seria uma aula só para mulherada, aberta, gratuita, tudo certo. Quando eu chego lá, eu vejo um bando de mulheres, cada uma mais bonita que a outra, cada uma mais riqueza que a outra, quase todas já eram de contexto de dança, quase todas já estudavam e até trabalhavam com dança. Então eu tava assim, igual pintinho no lixo, eu tava em casa, tranquila. Falei, hoje, diferentemente do palco hip hop, hoje eu tô suave. Então o que eu falei? Vou trabalhar com aula semi-estruturada, né? Eu não vou preparar nada assim muito fechadinho, né? Não vou chegar com nada muito estruturada, não. Que eu acho que
o que nós estamos precisando aqui, esse grupo de mulheres, o que nós estamos precisando aqui hoje, nós estamos precisando se sentir confortável em existir no próprio corpo. Por quê? Porque o contexto estava dado para mim. Eu estava lidando com mulheres jovens, mães solteiras, tá? Quase 100% das mulheres que estavam lá, eu só não vou afirmar 100% porque a minha memória não está tão clara assim, mas quase 100% das mulheres que estavam lá eram mães solteiras, porque os caras... Mas isso não é live para discutir isso, então eu vou tentar, né? Eu vou evitar o julgamento e vou ficar no fato. Fato é que eram mulheres jovens, mães solteiras. Então, era a mulherada e era a meninada. Tinha criança também. E você olhava para a cara daquelas mulheres maravilhosas e elas próprias não se viam assim, porque tinha tanta coisa antes para elas poderem pensar e preocupar. É a mamadeira da criança, é trocar a fralda, é levar para a escola, é o outro que tem que ir pro médico, é o não sei o que do não sei aonde, e pega o ônibus com a sacola de um lado, a criança do outro. E elas tentando, assim, dar um jeito de tirar 1 hora do dia delas, uma vez na vida, para fazer algo que fosse por elas. Com culpa ainda por cima, porque mãe sente culpa. Eu não sou mãe, eu não posso falar sobre isso. Mãe ainda sente culpa, elas falam disso. Ai, meu Deus, essa hora que eu tô aqui fazendo essa aula de dança, que eu tô adorando, eu podia estar adiantando o almoço da criança, eu podia estar não sei o quê. Então, assim, era um conflito. Elas estavam vivendo um conflito entre o desejo delas, aquilo que elas queriam, né? Que era também cuidar de si enquanto mulheres, e a culpa da maternidade, né? A culpa da maternidade. Então eu falei, eu vou botar essas mulheres aqui hoje para esquecer que culpa existe no planeta. Eu vou botar essas mulheres para ondular essa coluna e para rebolar essa pelve com prazer, com alegria, e vai ter que ser gostoso. E essas mulheres têm que sair daqui, não é se achando, não, é tendo certeza da mulher maravilhosa que cada uma delas é. Então, tipo assim, aquele era o meu papel. Como é que eu ia ensinar técnica? Ai, gente, vamos estudar técnica. Ó, tá errado, fez errado. Não é isso não, respira direito. Como é que eu ia ensinar técnica? Num contexto lindo daqueles, primeiro que a gente conseguiu reunir um bando de gente num mesmo lugar em Belo Horizonte, que isso não é fácil, tá todo mundo no corre. Eu vou ficar perdendo meu tempo de falar tá certo, tá errado, mais assim, mais assado? Eu falei, não, vamos dançar, né? Vamos dançar e vamos ser felizes, assim. Então a trilha sonora foi só de mulher, eu usei o recurso didático da música. Só mulherada, botei muita Beyoncé, muita Nina Simone, muita Ciara, muita Jennifer Lopez, porque também muitas ali eram do contexto da cultura hip hop. Então eu trouxe muito música norte-americana, que eu gosto, consumo. E aí muita música que tinha também essa coisa da sensualidade mesmo, de você entrar em contato com o seu corpo e se sentir bonita, se sentir sexy, se sentir interessante, né? E usar o seu corpo para isso, para se dar prazer, né? Para se dar carinho, para se dar afeto. Porque no fim do dia é isso que aquelas mulheres estavam buscando ali, um pouquinho de afeto, um lugar onde elas pudessem falar, poxa, aqui nesse lugar eu sou vista, aqui nesse lugar eu existo. E aí, se vocês estão achando que fui eu que fiz alguma coisa por essas mulheres, foi o contrário. Foi o contrário. Ali na presença delas, eu é que fui a presenteada, e eu falo isso de verdade. Se tiver alguém aqui que estava lá nesse dia, lembra aqui, comenta aqui. Não me deixa mentir sozinha, não. Porque, gente, foi uma das coisas mais emocionantes, assim. O começo foi aquela coisa tímida, né? Eu ia propondo os aquecimentos. Eu lembro que eu fiz muita coisa no chão. A gente trabalhou muita coisa no chão, porque
Eu queria essas mulheres de volta no chão, eu queria essas mulheres como fetos no útero. Então tinha muita coisa, né, de centro, de trazer para o centro, de ficar pertinho do chão, rolamentinhos, muita coisa de sentir o ventre, de sentir a barriga, esse vazio que fica depois que você tira um filho de dentro de você. Então foi tudo muito cuidadinho. E o bom dessas coisas de músicas mais sensuais é que elas têm um ritmo que ele é um pouco mais lento, né? Ele dá tempo de você sentir no corpo o que você está fazendo, de você construir, dá tempo de você respirar isso, né? Então, essa construção, esse contexto todo, me ajudou muito também a trabalhar muito nesse lugar. Teve muita coisa de autotoque, né? Foi muito bonito mesmo, assim, os flashes de memória que eu tenho dessa aula é que foi uma aula de muita ternura, assim, foi muito legal, ao mesmo tempo que era a Beyoncé que estava tocando, era a sensualidade da Beyoncé, mas o que a gente estava construindo ali era um ambiente de muita ternura. Quando foi chegando no final, eu tenho vídeo disso no meu Facebook, quem tiver curiosidade, dá uma olhada no meu Facebook, no feed, não tem muito tempo não, eu compartilhei de novo um vídeo dessa experiência que teve lá, para vocês verem as caras de bonita que essas maravilhosas tava no final do negócio, assim, tinha uns olhos brilhando, aí já tinha gente que já tinha tirado blusa, já top. Então, quer dizer, a gente conseguiu juntas, naquele momento, naquela situação, a gente conseguiu juntas criar um ambiente que fosse seguro e confortável para a gente poder realmente viver uma experiência no corpo através da dança. Sem constrangimento, sem julgamento, sem impedimento, pelo contrário, era com consentimento, com convite, né, com orientação, e era com muita alegria, assim, ali a gente tava casa, ali a gente tava confortável, eram só mulheres, né, então a gente já partia de um lugar que a gente já compartilhava de cara, assim, o que é para nós estar num lugar, na presença uma das outras, tendo que mover o corpo e tendo que lidar com tudo isso que é mexer o corpo, que é muita coisa, que a gente vai falar de corpo de emoção, a gente vai falar de corpo mental, a gente vai falar de corpo energético, a gente vai falar disso tudo acontecendo enquanto você. É muita coisa, isso não é qualquer coisa, não é qualquer coisa. E aí é muito comum, né, no contexto, principalmente das danças urbanas e sociais norte-americanas, que ou no começo ou no final de uma aula ou de uma batalha, né, que os professores, os jurados, eles façam uma dança de apresentação, né, então é o currículo. Ao invés de ler o currículo, você vai lá e dança um pouquinho. E aí é óbvio que elas me pediram para dançar e é óbvio que ao fim de todo esse trabalho lindo que a gente construiu juntas, óbvio que eu dancei e eu botei uma Nina Simone maravilhosa e eu fui dançar e essas mulheres fizeram uma roda, me deixaram no centro da roda, então elas viraram o meu útero naquele contexto e eu era aquele feto que começava a se desenvolver completamente protegida, completamente assessorada e completamente à vontade também para poder dançar. E por que eu tô falando disso? Porque eu já estive em outros contextos, por exemplo, onde eu precisei dançar, mas eu não me sentia nem um pouco à vontade. Porque aquela ação, ela soava para o outro como sendo algo arrogante. Essas coisas acontecem, tá? Essas coisas acontecem. E aí você fala, não, é melhor eu não fazer nada, não, porque já tá demais, né? Não consegui acessar essas pessoas de outra forma. Então, como nesse lugar foi um lugar que a gente construiu juntas, né? Com muito carinho, com muito cuidado, e que um instrumento que eu usei para isso foi partir de uma aula semi-estruturada, né? Eu tinha os grandes blocos que eu queria trabalhar, mas eu deixei o espaço para ser preenchido em tempo real, né? E aí isso foi rolando muito também a partir da demanda delas, né? E aí nesse sentido eu uso mesmo a aula semi-estruturada
para trazer o alunado na presença mesmo, né, para serem participantes ativos mesmo, de fato. Quando chegou no final, toda a situação já estava super favorável para que eu pudesse dançar, não executar, dançar. Tem vídeo disso no meu Facebook. Então eu acho que assim, como professores, eu acho que essas experiências que a gente próprio vai criando para si, essas são as experiências que vão fazendo a gente ir formando a nossa identidade profissional, né? Quer dizer, duas experiências completamente diferentes que eu trouxe aqui, uma no começo e essa agora, né? E as duas, elas são igualmente importantes, por exemplo, na minha forja como professora, quando eu falo que hoje me interessa trabalhar uma dança a partir de uma pedagogia embasada no amor, eu tô falando desses lugares, eu tô falando dessas coisas, eu tô falando da construção de possibilidades. Ok, eu tenho... A dança existe, sempre existiu e sempre vai existir, ela não depende de mim para defender ela, para ser guardiã e etc e tal, militante ou qualquer outra referência nesse sentido. Então eu não preciso ser tão enrijecida, fechada assim, mas ao mesmo tempo até que ponto eu vou, né? Até que ponto eu posso ir também para eu não falar que eu estou fazendo uma coisa e no fim do dia, quando eu vou parar para observar, para analisar, eu vejo que eu estou fazendo outra, né? Qual que é o limiar, né, disso? Isso é importante. E experiências como estas, né, onde eu me coloco como pesquisadora de mim mesma, né, como observadora do meu próprio trabalho, vão me ajudando a ir identificando, então, essa identidade profissional, né? E aí, óbvio, isso vai facilitando o nosso processo lá na frente, né? Então, hoje em dia, eu praticamente não trabalho com aula estruturada, né? Não é nem só que eu não preciso mais, mas eu sinto que eu fluo melhor nas semi-estruturadas e nas improvisadas do que na estruturada. Eu já tenho tão claro para mim qual que é a visão de corpo que eu tenho, qual que é a visão de dança que eu tenho, que eu não me sinto dependente da aula estruturada. Ela vai valer em contextos bastante específicos, sim, bastante específicos, mas via de regra eu já não trabalho mais com isso, né? Para quem já conhece o meu trabalho, para quem já está ligado no Corpo Onda, sabe que eu flerto muito, por exemplo, com a Virginia Castrup, que é uma psicóloga lá do Rio de Janeiro. Ela é da psicologia cognitiva, uma pesquisadora que eu recomendo fortemente que vocês leiam. Ela tem uma pesquisa que chama A Invenção de Si e do Mundo, que para mim, foi uma das coisas mais legais que eu já li até hoje, ou seja, não tem nada a ver com dança, mas é exatamente na dança aonde eu trago a Virginia Castrup para conversa e vou servir um café para ela, exatamente na dança, né? Porque ela vai falar desse processo cognitivo, né? Onde conhecer está muito mais relacionado com inventar-se a si e ao mundo, e esse inventar, ele parte de perguntas que a gente faz, né? Muito mais do que responder às perguntas que já existem, a gente vai inventar novas perguntas. E com isso, então, a gente vai se inventando enquanto sujeito e vai inventando o mundo ao redor. E aí é isso que eu trago, né, também dentro do Corpo Onda, que é toda uma espiral, né? Tem hora que tem uma coisa que está mais em cima, outra está mais embaixo, outra está mais na periferia, outra está mais no centro, mas elas estão aqui, né? Coorbitando. Então, são esses conceitos. E aí, por tudo isso, é que eu me sinto também mais confortável de trabalhar com as aulas semi-estruturadas, que é o que a gente está falando aqui hoje, do que com as estruturadas. Mas são recursos. Acima de qualquer coisa, é importante a gente entender que são recursos que a gente tem, que nós professores temos, e quando e como a gente pode lançar a mão deles. Eu costumo dizer que tudo é precioso, mas é preciso saber orquestrar essas informações. Não é assim? Se a gente pensa numa orquestra filarmônica, por exemplo, você tem não sei quantos instrumentos, né? Eles são lá divididos, os violinos ficam todos juntos, as flautas ficam todas juntas e etc e tal. Cada uma tem uma sonoridade diferente, uma técnica diferente, e você tem o maestro aqui na frente
orquestrando isso tudo junto. Todas essas diferenças, elas vão funcionar em harmonia a partir da condução desse olhar de fora, que é um olhar que precisa entender muito bem como cada uma dessas coisas funciona e se comporta. Então são recursos, tanto que tem música que tem piano, tem música que não tem piano. Tem música que tem os violinos da frente, mas os de trás estão em pausa, em repouso, né? Então assim, tudo serve e tudo funciona. É preciso saber a hora de fazer isso. Com isso eu vou ficar por aqui hoje. Quero convidar todo mundo para poder, segunda-feira, meio-dia, a gente vai fazer uma live de almoço, né? Dentro da série Pensando a Sala de Aula. Ou Pensando a Aula de Dança. Agora eu já estou misturando as coisas, que já falei uma hora, eu já começo a misturar as coisas. Mas a gente tem essa série que acontece ao meio-dia com convidados e convidadas. E na segunda-feira, então, eu vou conversar com a professora Paola Bebiano e a gente vai discutir como pensar os 3 tipos de aula de dança dentro do contexto de aulas para o público infantil. Então, a gente vai falar de aula estruturada, semi-estruturada e improvisada no contexto de aulas para o público infantil. O que é isso, como que isso funciona, onde que isso entra. E a Paola vai trazer muito a experiência dela dentro disso, vai compartilhar algumas histórias com a gente para a gente poder bater essa conversa gostosa assim na hora do almoço, tá? Então já, marquem aí nos relógios, nos calendários, vem participar com a gente. E eu fico por aqui hoje. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau!